Depois de se tornar um Sales Master, seu caminho deve ser bem tranquilo. Então, hoje nós veremos como alcançar o objetivo em 8 simples etapas. Primeiramente, para se ter sucesso, você precisa definir uma meta. Em outras palavras, é o GPO, Gerenciamento por Objetivo. Todos nós já definimos uma vida equilibrada como objetivo. Depois de definir esse objetivo, você deve lutar por ele. A segunda etapa é ter determinação. Você realmente precisará se concentrar. Você não pode hesitar e deve permanecer forte em sua fé. Primeiramente, sua determinação deve incluir, acima de tudo, o desejo de viver à sua maneira. Alguns de vocês serão inspirados pela palestra hoje. Dirão, eu vou começar esse negócio. Alguns de vocês também perceberão o quanto foram sortudos por finalmente terem encontrado Atomy. Você deve começar a se imaginar morando na casa dos seus sonhos, curtindo o estilo de vida que você sempre sonhou. Você se imaginará comprando um carro sofisticado para o seu marido. Assim, ele não precisará mais se sentir envergonhado entre seus amigos. Isso irá transformá-la em um homem novo. Com relação aos seus filhos, você finalmente poderá lhes oferecer o que há de melhor. Terá oportunidade para realizar os sonhos deles. Você contará à sua família sobre seus planos e sua determinação. Você dirá, querido, vou comprar um carro novo para você. E o seu marido responderá, querida, em que planeta você está? Ele vai pensar que você está sendo manipulada. E que é tão ingênua que não consegue distinguir o certo do errado. Diante desse tipo de reação, você poderá ficar envergonhada e desanimada também. Isso nunca deve acontecer. O segundo ponto da determinação é ter pensamento positivo. Pensamento positivo não significa argumentar que alguma coisa impossível vai acontecer. Honestamente falando, neste mundo em que vivemos, temos todas as condições necessárias para nos tornarmos ricos e bem-sucedidos. Uma vez que comecemos a usar melhor as nossas habilidades, poderemos decolar e ter sucesso. O que eu quero lhe dizer é que o sucesso está esperando por você. Você tem que falar. O terceiro ponto da determinação é estar disposto a trabalhar muito. Depois que um agricultor toma a decisão de colher 10 toneladas de arroz, ele estará determinado a ser forte e trabalhar duro. Para plantar arroz na primavera, capinar no verão e então fazer a colheita durante o período do outono. Ele está disposto a aguentar todo esse esforço? Ele certamente está. Nenhum agricultor imagina que para colher 10 toneladas de arroz, ele pode ficar sentado sem fazer nada. Ele não espera que as 10 toneladas de arroz simplesmente surjam do nada no seu armazém. Você deve ser persistente em sua determinação para aguentar os momentos difíceis. Se você está disposto a trabalhar duro, irá então colher bons frutos desse trabalho. Novamente, você deve estar preparado para enfrentar os momentos difíceis. Após a determinação, chegamos à terceira etapa, que é assumir totalmente esse negócio. Para então fazer isso, você deverá fazer uma lista das pessoas que deseja abordar. Crie uma lista. Depois de pensar em quem entraria na lista, comece a escrever os nomes deles. Não liste as pessoas que possam estar interessadas em fazer os negócios. Basta colocar as pessoas que você conheceu até hoje. Há uma razão para não listar possíveis parceiros de trabalho. É devido à chamada lei da mente própria. Alguns dos que se queixam de não conhecer pessoas suficientes são geralmente aqueles que só procuram pessoas que provavelmente farão esse negócio. Porém, tudo o que você precisa fazer é listar todas as pessoas que você conhece e contar a eles o que você está fazendo.
Diga a eles que você está trabalhando com cosméticos, utensílios domésticos e suplementos de saúde de ótima qualidade e bons preços, e que eles deveriam experimentar esses produtos como você. Tudo o que você vai precisar fazer é contar às pessoas qual é o seu negócio e divulgar. No entanto, há pessoas que irão se questionar se os seus conhecidos farão compras ou não. Pois é. Vocês sabiam que pré-julgamento é um termo legal? Por exemplo, um juiz decide que o suspeito é um ladrão. Depois de ouvir os argumentos do promotor e do advogado de defesa, ele certamente proferirá uma sentença severa. Um juiz preconceituoso ouvirá o argumento do advogado de defesa como uma mera defesa paga pelo réu. É por isso que estou lhe dizendo para não prejulgar. Então, você não vai precisar listar pessoas que tenham potencial, mas apenas os seus conhecidos. É provável que haja algumas pessoas que estão desesperados em ter algo para fazer, mas não estão mais no auge. A maioria deles, geralmente, tem pouco dinheiro para novos investimentos ou faltam habilidades específicas necessárias para encontrar um novo emprego. Essas pessoas estão muito deprimidas e também estão desesperadas para sobreviverem. Você ficaria surpreso ao saber a quantidade de pessoas que estão assim. E esse negócio incrível é exatamente o que eles precisam. E podemos apresentar a eles. Então, você sabe como a agilidade em saber divulgar faz grande diferença. Sendo assim, um dos nossos princípios fundamentais é velocidade. Recentemente, um novo conceito foi bastante discutido, chamado de gestão de velocidade na área de administração de empresas. Deixe-me explicar o que realmente significa na perspectiva acadêmica. Aqui temos dois tubos chamados A e B. Qual tubo teria mais água fluindo através dele? Pode parecer que o tubo B teria mais água fluindo. No entanto, se o conceito de velocidade for adicionado, as coisas podem mudar. Se o tubo A bombear a água com grande força, enquanto o tubo B bombeia com força moderada, qual então teria mais água fluindo? O tubo A teria mais água fluindo. Atualmente, na perspectiva da administração de empresas, o diâmetro do tubo representa o investimento da instalação. Apesar do pouco investimento, se o elemento velocidade for aprimorado, a produtividade pode ser aumentada. É disso que se trata o gerenciamento de velocidade. Isso também nos leva a uma segunda gestão, pois quando as coisas são comprimidas assim, elas produzem uma grande explosão. Nada acontece com a água, o ar ou o óleo quando são deixados sozinhos. Eles não fazem nada, eles não podem fazer nada. No entanto, se o ar estiver pressurizado, com um compressor de ar, o que acontece? Do ar comprimido vem todo tipo de energia para máquinas motorizadas, bombas e tubos de sucção, e pode então desempenhar funções muito importantes. O mesmo princípio vale para o óleo. Nos sistemas hidráulicos, o óleo é comprimido para gerar energia suficiente para levantar objetos que pesam várias centenas de toneladas. Portanto, se você deseja alcançar algo grande em sua vida, nunca deixe isso acontecer em seu próprio ritmo. Ou nunca se deixe levar pelas circunstâncias. Não faça isso nunca. Você tem que selecionar, selecionar e selecionar. Tac, 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 tac. Os eventos que deseja, organizá-los e fazê-los acontecer de maneira intensiva. É assim que você consegue ter sucesso na vida. É por isso que eu chamo isso de compressão de eventos, ou compressão de tempo, porque o tempo é igual a eventos. Compressão de tempo. Novamente, você deve usar seu tempo de maneira comprimida. Após
a terceira etapa de criar uma lista. Temos a quarta etapa, fazer ligações. O objetivo das chamadas telefônicas não é explicar sobre o negócio, mas para fazer convites e para marcar compromissos. Ao fazer convites, é de fundamental importância que você esteja comprometido com um determinado número de ligações diários e fazer isso de forma consistente. Para minha surpresa, algumas pessoas consideram ir ao centro como fazer o trabalho. Elas chegam ao centro de manhã, passam o dia todo conversando e vão para casa dizendo que precisam preparar o jantar para a família. Elas quase não fazem ligações ou se encontram com alguém. As coisas não melhoram mesmo quando os dias se transformam em meses, porque não fizeram ligações para os seus contatos. Essas pessoas monótonas vêm e vão ao centro. Passar o tempo e conversar no centro não funciona, entendeu? O que é realmente considerado trabalho é fazer ligações, se encontrar com pessoas e participar de treinamentos. Você deve saber exatamente quantas horas que você gasta trabalhando realmente, certo? Você não gostaria de trabalhar dia e noite se tivesse certeza de que estaria fazendo mais de $20.000 por mês em 2 ou 3 anos? As pessoas, na verdade, ganham muito dinheiro porque trabalham para valer. Por que você seria diferente? Você não está fazendo esforço suficiente porque não acredita que pode realmente ter a vida dos seus sonhos. Você duvida do valor do trabalho duro. Você não está se esforçando o suficiente. Quando você chegar lá, as coisas serão melhores do que espera. Quem só vai ficar aqui sentado deveria apenas ir embora. Para que a água ferva, a temperatura deve atingir 100 graus Celsius. No entanto, se a temperatura estiver em torno de 50, 60, 70, 80 ou 90 graus Celsius, a água ferverá? Você traz alguns convidados para se sentir um pouco energizado, mas você fica desanimado porque 3 deles desistem. Novamente, no seminário, você é incentivado a ver algumas pessoas e recebe uma pequena compensação graças à sua rede de downline. E você continua, mas as pessoas não vão cooperar com você por causa do seu desânimo. É por isso que as coisas não estão acontecendo para você. A temperatura precisa chegar aos 100 graus Celsius para que a água ferva. Então, você fez ligações, certo? Você enviou os convites. Então, a quinta etapa é explicar o negócio. A primeira parte da explicação do negócio é sobre a empresa. Você vai falar sobre a empresa. Como é a nossa empresa? A Atomy é um distribuidor de produtos fabricados pela KR e Colmar BNH, que tem uma reputação de mais de 100 anos. E os vende a preços incrivelmente baixos. Tenha sempre o conhecimento da empresa em mãos. E lembre-se de que vendemos produtos de prestígio a preços acessíveis sob a estratégia de Mastige. Isso é a Atomy em poucas palavras. Tá. Em segundo lugar, você estará falando sobre nossos produtos. Você precisa falar sobre nossos produtos de forma organizada. Se você puder, escreva e memorize uma explicação de cerca de 1 minuto sobre cada um de nossos produtos. Cosméticos, creme dental e suplementos de saúde. Isso funcionará melhor. O discurso pode perder o foco e desviar-se do assunto. É melhor ter tudo escrito. A explicação não precisa ser difícil. Explicações fáceis, com palavras simples, são mais eficazes. Por favor, tenha isso em mente ao organizar seus pensamentos. Terceiro, você estará falando sobre nossa estrutura de lucros e plano de remuneração. Você precisa dizer a eles como a remuneração é paga. Além disso, você apresentará a nossa visão de negócios.
A visão da Atomy é primeiro dominar o mercado de distribuição na Coreia, depois avançar para o mercado nos Estados Unidos, no Japão, Canadá, México e China. Vamos dominar o mercado mundial de distribuição. Esse é o caminho que a Atomy está seguindo agora. O motivo de sua plausibilidade é que vendemos coisas boas a preços baixos. Essa é a visão da empresa. A seguir, temos a sexta etapa. Após a explicação dos negócios, você precisa falar sobre o que vem a seguir. Você abordará o conceito de acompanhamento e assistência. Acompanhamento é fazer uma ligação telefônica dentro de 48 horas após uma reunião, para verificar com a pessoa se está tudo certo. Então, o que é assistência? Isso significa que você cuidará dos membros que você recrutou até que eles tenham sucesso. Na maioria dos casos, muitas pessoas deixam seus consumidores em paz até que eles terminem de usar os produtos. Mesmo se esse consumidor demonstre um retorno rápido, você está muito ocupado cuidando da sua perna menor, para se interessar por ele. É por isso que sua empresa não está realmente decolando. Você realmente não deveria se importar com pernas maiores ou menores e deveria desejar o sucesso de seus parceiros mais do que o seu. Você deve entender que o sucesso deles é mais importante que o seu. Para resumir, depois de recrutar alguém, você deve dar a assistência e cuidar dessa pessoa durante todo o caminho do sucesso. Então, temos a sétima etapa, que é o aconselhamento ou consulta. Você vai fazer uma consulta. A questão da consulta é que fazemos isso quando surgem problemas. Deixe-me dar detalhes sobre os problemas que você enfrentará a fazer os negócios. Primeiro, algumas pessoas dizem: eu não conheço ninguém. Isso é algo comum de se dizer, certo? Alguns até me pedem indicação, dizendo que eles mal conhecem alguém. Essas pessoas dizem que não conhecem ninguém porque eles não têm uma lista de pessoas. A lista não é de futuros representantes, mas de seus conhecidos. Todos nós conhecemos pelo menos 250 pessoas. Você deve aconselhar essas pessoas que dizem que não conhecem ninguém. Faça-lhes estas perguntas que eu vou dizer. Quem vem à sua mente primeiro? Quem você gostaria que tivesse sucesso mais do que ninguém? De quem você sente mais pena? Quem você acha que vai se destacar nesse ramo depois de começar? Então, eles nomearão a pessoa João e você escreverá esse nome. Você pede o número de telefone dele e eles te darão. Então, anote. Pergunte a idade e como é a personalidade dele. Continue perguntando sobre sua formação, empregos, cidade natal e outras coisas. As respostas seguirão facilmente. Após a consulta, decida qual opção seria a mais eficaz para o João. Entregando produtos, ou melhor ir até ele, ou pedir que ele vá até vocês. Ao fazer aconselhamento como este, eles responderão a todas as suas perguntas. Em seguida, você e seus parceiros criam um arquivo ou aconselhamento para o João. Ao fazer isso, você cuida de todos os indivíduos na lista de contatos do seu parceiro de forma organizada. Continue escrevendo o que foi dito entre você e seus parceiros. Se um de seus parceiros disser que mal conhece alguém, comece a perguntar sobre cada pessoa que ele conhece e aconselhe sobre cada um deles. Vazia. Seus patrocinadores são geralmente fontes limitadas. No entanto, se você pesquisar nos contatos do seu parceiro, desenterrando as pessoas conhecidas, vasculhando o ambiente das pessoas e continuar escavando infinitamente até você preencher um caderno inteiro, você pode ajudar o seu parceiro a aprender a cuidar das conexões. É assim
que você pode continuar desenterrando mais pessoas. O segundo problema mais comum é que eles conhecem muitas pessoas, mas ninguém se registraria como um empreendedor. Isso ocorre porque seus parceiros não estão animados com a visão da empresa. Eles não se preocupam em explicar o modelo de negócio. O próximo caso é sobre as pessoas que se registram, mas quase não compram. O motivo mais comum para não haver vendas é que vocês não têm consumidores consistentes. E vocês não são consumidores consistentes também. Ao anunciar nossos produtos, falamos não apenas dos dados técnicos, mas também sobre a incrível experiência de usá-los. Ao explicar os produtos, enfatize seus pontos fortes e venda os bons resultados com a sua sincera emoção. As pessoas estão basicamente comprando esses resultados. Concluindo, você deve ser um usuário contínuo se você quiser ter pessoas comprando de você. Próximo caso seria quando sua organização não está ficando maior, apesar dos registros e vendas dos empreendedores. Há duas razões para isso. É que você não os deixa ingressar no sistema. Você faz um negócio por conta própria sem participar dos seminários. Você deve estar envolvido em seminários para desenvolver sua organização. É o mesmo princípio dos ímãs. Quando um forte ímã está próximo, muitos pregos irão grudar nele. Há muitos pregos que irão cair. Um ímã fraco atrairá apenas alguns pregos. O que eu estou tentando dizer é que pessoas com grande poder, como um forte ímã, terão sucesso, e pessoas com poder fraco, não. No entanto, 100% das pessoas com pouco poder ainda podem ser incrivelmente bem-sucedidas graças a este sistema. Vamos supor, então, que este seja um grande quadro magnético. Vamos tentar grudar isso aqui. Ao grudar, significa que você se tornou um consumidor devido à qualidade e aos preços. Isso grudaria? Se estiver determinado dessa maneira, garantirá que seu pessoal tenha sucesso. Você traz várias pessoas para os seminários. E alguns deles são inspirados pelos palestrantes e decidem usar nossos produtos. Outros estarão impressionados e desejarão compartilhar com outros. Então, eles trarão outras pessoas para os seminários. Essa pessoa que vem ao seminário e trará outra também. Você não precisa cuidar deles o tempo todo. Apenas traga-os para o seminário. Não importa se eles estão perto ou longe de você. Independente de onde eles estiverem, todos estarão assistindo ao seminário. Vocês estão todos presos no seminário como ímãs. Todas as pessoas estão conectadas ao sistema pela internet. Portanto, mesmo que pareçam estar apenas no seminário, a recompensa chegará até você. É assim que o sistema funciona. Por último, falaremos sobre a oitava etapa: duplicação. Duplicação é bem diferente de se copiar. Duplicação é como clonagem, como a ovelha Dolly. Não chamamos a ovelha de imitação. Então, como podemos distinguir duplicação de cópia, certo? Vou lhe dar uma explicação simples. Aqui está uma árvore. Se você criar exatamente a mesma forma com plástico, isso será chamado de cópia. Esta árvore de plástico deve ser considerada uma cópia. Então, como podemos duplicar essa árvore? Você pega uma semente do fruto e a planta no chão. Os brotos irão brotar e as folhas sairão. A planta então vai crescer para ser como seu antecessor. Isso é chamado de duplicação. Deixe-me dizer o porquê as pessoas tolas tentam copiar. Elas olham para os sofisticados Royal Masters e desejam ser como eles. Estão cheios de inveja e mal podem esperar para copiá-los. As pessoas pensam que dirigir um carro de luxo, jantar em restaurante chique
Ou ter roupas de grife lhe dará vantagem no recrutamento. Eles acreditam que uma carteira gorda, um carro chique, um guarda-roupa caro e um estilo de negócios extravagante lhe serviriam perfeitamente. Eles até pedem dinheiro emprestado para fazer isso. Não faça isso. Eu vou te dizer como realmente duplicar. Faça exatamente como a Royal Master Jung-Soo Park fez quando ela começou. Claro, ela não começou assim. Ela não tinha dinheiro. Ela batalhou para fazer negócios e expandir sua rede. Eu a incentivei a continuar, lembrando-a da nossa boa margem. Eu a vi chegando ao sucesso com trabalho duro, enquanto seus colegas subiam acima dela. Ela mal se sustentava como Sales Master. Ela conseguiu vender o suficiente para manter seu título e foi subindo lentamente. Ela silenciosamente trabalhou duro por mais de 1 ano e meio. Um dia, eu meio que provoquei sua maneira ingênua de fazer negócios, dizendo que ela acreditava em tudo que eu dizia, literalmente. Eu a orientei para prestar mais atenção à sua organização e convidar usuários para os seminários para que eles possam estar interessados em se tornar consultores. Oh, isso é tudo? Por que você não me contou antes? A partir disso, ela convidou pessoas para os seminários e sua rede cresceu. Ela só sabia vender coisas e estava ocupada entregando mercadorias. No entanto, seu trabalho duro e dedicação à expansão de uma grande base de consumidores teve um resultado surpreendente. Ela trouxe mais parceiros de trabalho do que aqueles que estavam mais focados em manter suas redes. Levou mais tempo para se tornar uma Sharon Rose e Star Master, mas ela foi a primeira a se tornar uma Royal Master. Sua sólida e ampla base de consumidores venceu a corrida como a lenta e firme tartaruga. Ela alcançou o título Royal Master mais rápido que qualquer um. Então, o que você deve fazer se quiser se tornar um Royal Master? Você precisa trabalhar para atrair mais consumidores e fazer mais vendas e ter a mentalidade de que você transformará todos os seus conhecidos em consumidores. Concentre-se em gerar mais consumidores e um dia você perceberá que 100 consumidores são mais fáceis de se conseguir do que um parceiro de trabalho. É basicamente assim que os nossos negócios funcionam. O que quero dizer com duplicação não é para você copiar ou tentar ser como pessoas que já são bem-sucedidas, mas esforçar-se como eles fizeram por 3 anos. Decida-se a seguir todos os passos deles. Isso é o que quero dizer com duplicação. Portanto, para uma boa duplicação, a versão original também deve ser boa. Apenas bons originais produzem boas duplicatas. Se você pensar, eu acho que os meus parceiros não são como eu. Há algo realmente errado, certo? Por outro lado, se seus parceiros estão tentando duplicar você, indo a lugares, sendo consumidores constantes e convidando pessoas para seminários, você com certeza será bem-sucedido, eu garanto. No entanto, se você não se vê como um bom exemplo para seus parceiros e temer que você possa cair muito, o que você deveria fazer? Você deve alterar a versão original de si mesmo. Você é o original. Os originais são duplicados. Então você deve mudar suas ações para mudar o ambiente. Enfim, você acabou de me ouvir falar sobre as 8 etapas para atingir o sucesso. Desde que você siga essas diretrizes enquanto faz seus negócios, todos aqui podem se tornar um Auto Sales Master. Todos vocês podem gerar uma rede de 2,5 milhões de PVs em uma base quinzenal. Além disso, se alguns dos que estão sob você continuarem trabalhando duro, as vendas deles e as suas são combinadas e você poderá se manter como Sales Master. É o meu desejo de coração que todos vocês aqui vivam com muita esperança através da Atomy. Isso é tudo, pessoal. Obrigado.